Fiscais do DENIT aprovaram obra 2 meses antes da ponte cair. 2 meses antes da ponte cair, o fiscal falou, não, vamos liberar a obra. Não é possível que você não sabia o estado que as coisas estavam. Exatamente 2 meses antes da ponte Juscelino Kubitschek colapsar e deixar um rastro de óbitos, no último dia 22 de dezembro, fiscais do DENIT atestaram a qualidade de obras feitas na estrutura, que fica na divisa do Maranhão com Tocantins. Documento obtido pela Coluna mostra que 3 servidores do DENIT, vinculados ao Ministério dos Transportes, assinaram um chamado termo de recebimento definitivo que chancelou as obras tocadas pela Matéria Engenharia, empreiteira responsável pelos reparos na ponte. O reparo, né? Baita reparo. Em contato com a Coluna, o DENIT informou que as obras aprovadas pela fiscalização eram referentes apenas à manutenção da ponte, que consistia em reparos menores. Tanto o governo quanto a empreiteira afirmam que o referido contrato não previa a reabilitação funcional ou estrutural, intervenção de maior porte que poderia ter evitado o colapso da ponte. Essa aí é a justificativa, né, do governo para não, a gente não podia fazer nada, tudo mais. Só que essa argumentação para em pé, os próprios jornalistas desmontam. Em contato com a Coluna, o Ministério do Transportes informou que as recentes obras da Matéria Engenharia foram as únicas realizadas na ponte nos últimos anos. Diante disso, aí veja, a investigação da Polícia Federal deverá se debruçar sobre a seguinte questão. Se o DENIT tinha conhecimento de que a ponte carecia de pequenos reparos, como negligenciou a necessidade de uma urgente intervenção que poderia ter evitado o colapso da estrutura e poupado vidas? O DENIT alega que identificou a necessidade de reabilitação da ponte, mas que não conseguiu avançar com a licitação. Espera aí que faltou um pedaço dessa matéria, eu estou notando aqui agora. Espera aí um segundo. Espera aí. Vou até abrir ela por aqui mesmo, pelo site. Aqui. Pronto. Espera aí. Deixar... Aqui tá bom. Vou mostrar exatamente o que os jornalistas falaram. Ora, o fracasso da licitação não tira, obviamente, a responsabilidade do poder público no trágico episódio. O mínimo que se esperava era que, diante da ausência de uma empreiteira qualificada no certame, a ponte fosse interditada. Então, tipo assim, não, o governo detectou aqui, a DENIT identificou que precisava, mas a gente não conseguiu avançar com a licitação. Ah, se você sabe que tá com um problema estrutural, não, fica aí andando na ponte. Fica aí. Fica aí andando, tá de boa. É assim que funciona? Vocês acham que a justificativa do DENIT para em pé? Vocês acham? E aqui tá o documento aí, né? O termo de recebimento definitivo, assinado. Prioridades. Um governo de prioridades. Emendas de 35,6 milhões foram para shows e luzes LED, mas não para a ponte que caiu e matou 17 pessoas. Como é que você vai no lugar? Você tá vendo, ó, é uma ponte. É um negócio estrutural, porque é para as pessoas poderem se deslocar, não só pessoas, como também mercadorias diversas, né? Conectar o país. Algo importantíssimo. Aí tá lá, passando, né? O pessoal vê, não, tem que fazer aqui uns reparozinhos. Aí você não percebe que tem reparos estruturais para fazer, que a ponte pode cair. Você, assim, você tá vendo a casa caindo aos pedaços e você tá preocupado que o tapete tá sujo. Não tem condição uma coisa dessa. Tente analisar o ocorrido como se você estivesse vivendo durante o governo Bolsonaro. Como seria a cobertura da imprensa? Como seria a cobertura da Rede Globo? O jornalismo parcial, tendencioso, passapanista da Rede Globo, que blinda o governo Lula, não comenta sobre este caso. Natuzaneri, Daniela Lima, Miriam Leitão, com toda a sua virulência,
para atacar qualquer pessoa que não baixa a cabeça para o petismo, estão em silêncio sobre o ocorrido. Essas 17 pessoas que vieram a óbito não importam. Não importam. Essas vidas, ó, por quê? Porque pode atrapalhar o desgoverno. É um absurdo o que acontece. E agora, além da vida que é irreparável, né, não tem valor que pague, quanto não vai gastar? Não era mais barato ter resolvido? Agora vai gastar mais. É o Brasil. É o Brasil do Dilma.